Oi, Pro. Carol, tudo bem? Bom. Oi. Oi, prof. Oi, prof. Agora tá melhor. Bem, eu só estava levando. Oi, prof. E Hoje eu vou fazer uma sala Contar uma novidade? o trabalho não vai ser em aula. A prof tinha explicado ontem que eu ia passar um trabalho para vocês, mas eu não falei que seria em aula. Não, prof, o trabalho que eu te mandei. O que é que tem? Gostou? Sim. Prof, posso te contar uma novidade? Pode. É que ontem à noite meu pai comprou os morangos desse tamanho aqui. E eles são bem doces. Morango de qual tamanho? Esse daqui. Não tô de brincadeira, é desse tamanho. Eles são mais docinhos, né? Não. Descobri que se ele for meio amarelo, ele é azedo. Se ele for só meio que vermelho, ele é bem doce. Isso aí. Tem alguns vermelhinhos que também são meio azedos. De Mas, vez em quando. vamos ver se os nossos amigos vão entrar. Já sabem que tem que deixar o vídeo ligado, né? Sim, é pra poder arrumar meu cabelo. Prof, eu ainda tenho um dever pra te entregar ou já te mandei todos ontem? Ah, agora eu não tenho a listinha aqui. Depois a Profiole te manda, tá? Prof, eu não consegui fazer tudo ontem, mas mandei 2 coisas ontem. Sim, senhora. Já deu nota. Prof, você mandou algo? Já vem, prof. Sim, meu amor, fica tranquila. Você mandou algo, prof? Eu mandei algo do quê? Como assim? O que a Isabela Escaboro? E um trabalhinho que ela ainda não entregou pra prof. Aí ela só tá falando que ela não, que ela fez e mandou. Esse aqui é o que você tá falando de ontem. Prof, Vale. tem gente desligado. Sim, eu sei, Isa. A prof já tá vendo. A mãe do Rafa já falou com a prof. Eu acho que cada um, ó, tem que cuidar do seu narizinho. Oi, Ali, tudo bem? A gente vai começar em ciências, prof. Não, a gente não vai começar ciências. Vai fazer matemática hoje. Fazer a revisão? A gente vai continuar aquela unidade para acabar a unidade. Lembra que eu falei que a gente vai fazer atividade sobre conteúdo? Então a gente vai fazer atividade sobre conteúdo. Aí amanhã a gente vai fazer atividades? Hã? Não entendi. Primeiro, galera, boa tarde, meus amores. Todo mundo pega a apostila 3 em mãos. Lembra que ontem eu falei que eu ia passar um trabalho? Então, a apostila 3 em mãos. Oi, prof. Oi, Gustavo. Joaquim, pega a sua apostila 3 em mãos. A apostila que a gente estava trabalhando antes. Eu quero que vocês abram na página 62 de português. Já estava. Tá? Página 62 de português. Vou explicar um trabalho. Então, vocês já vão escrever nessa página aí. Trabalho para entregar dia 11/8. Então, aí vocês escrevem. Trabalho para entregar. Oi, Pro. 8. Oi, Bruno. Onde vocês estão? Estamos na apostila 3, Bruninho, na página 62 de português. A prof está explicando o trabalhinho que a prof vai passar hoje para vocês entregarem para a prof. 62? Isso mesmo. Que dia para entregar, prof? Dia 11/8. Então, já escrevam aí na página 62. Trabalho entregar dia 11/8.
Tá. Prof, deixa eu te perguntar uma coisa. Pode, mas o prazo final é 11/8. A Fala, gente vai Nicolas. fazer igual uma sinopse de um livro, tipo, Já pegar vou uma explicar. escrever uma sinopse de um Vou livro. explicar todos os itens que tem aqui antes da gente fazer uma Ô, prof, é pra escrever o quê nessa folha? trabalho, entregar dia 11/8. Tá. Essa página pra escrever eu tenho. Não, as 2 páginas, mas você vai saber que é 62 e 63, né? Ai, prof, Pode escrever trabalho na 63 também, se quiser. prof, tem uma coisa que eu quero te perguntar. O que é folha sulfite? Isso aqui é uma folha sulfite, só que essa aqui é verde. Folha A4. Ah, Lá na escola a gente usava bastante branca, lembra? Prof, é que dia? 11/8. prof, já posso começar a fazer o trabalho? Isa, prof, vai explicar o trabalho. A gente não vai fazer na aula o trabalho. Ah, não, é que parece ser legal esse Esse trabalho não tem como a gente fazer online. Prestem bastante atenção. Aqui diz que é em dupla, mas vocês vão fazer individual, porque vocês estão em casa. Se fosse na escola, nós faríamos juntos. O que vocês vão fazer? Então a gente tem que fazer dupla, Vocês vão tipo, quem tá escolher em um casa? livro. Vocês vão escolher um livro que vocês queiram ler, tá? E depois vocês vão fazer uma sinopse, ok? Mas primeiro vocês vão seguir os passos que estão aqui, ó. Número 1, registre as principais informações sobre a obra escolhida. Então, vocês vão utilizar o que está aqui, tá? Título, vocês vão colocar o título da história. O autor, o nome do autor. Ilustrador, nome do ilustrador. Qual foi a editora que fez esse livro e qual foi o ano que ele foi publicado, que são as questões básicas que a gente já aprendeu na nossa aula quando a gente lê livros, né? A gente já leu alguns livros e a prof já explicou para vocês algumas situações desses livros. Bom, depois na número 2, vocês vão escrever um pequeno comentário resumido do que vocês acharam mais interessante na história. Ah, mas aqui só tem 2 linhas. Se não couber aqui, vocês utilizam uma folha de rascunho, não tem problema, tá? Então, vocês vão fazer o quê? Aqui conversem sobre a história. Não tem como vocês conversarem porque não é em dupla, é individual. Então, vocês vão escrever um comentário do que vocês acharem interessante na história que vocês leram. Não vale copiar da internet. Porque tem gente que pode copiar da internet. Porque sinopse a gente encontra na internet. Ok? Porque Não pode copiar, tem que procurar. Vocês vão pegar... Eu aposto, todo mundo tem pelo menos um livro em casa. Eu tenho... Tá? Isa, deixa a prof terminar, amor. Número 3. Escreva agora um resumo do principal fato da história. Então, o que vocês vão precisar fazer nesse resumo da história, no que realmente aconteceu a história? Dizer para o leitor quem é o personagem, por exemplo, eu vou ser a leitora, porque eu vou ler todos os trabalhos de vocês. Então, no resumo de vocês, eu preciso saber. Oi, Rafa, estamos na página 62 de português da apostila 3. A prof está explicando o trabalhinho, meu amor. Tá. Abre lá para a prof. Ela é pro 63? 62 e 63, mas eu estou na 62 ainda, tá, Rafa? Aí você escreve trabalho para dia 11/8. A prof está explicando aqui, tá? Então, meus amores, nesse resuminho do livro que vocês acharem importante, vocês têm que dizer quem é o personagem principal da história e o que esse personagem faz. Porque quando eu ler... É pra entregar que dia, prof? Dia 11/8. Por quê? Porque quando a prof ler essa sinopse de vocês, isso precisa constar no texto. A gente trabalhou sinopse na aula, então a gente sabe que a gente precisa de algumas informações. Prof. Lembrem-se, vocês não podem, na sinopse, já contar o que vai acontecer na história, o final da história para mim.
tá? Por quê? Porque na hora que eu ler a sinopse e na sinopse já me dizer o que vai acontecer no final da história, eu não vou querer ler o livro, porque eu já vou saber o que vai acontecer. Só um pouquinho, Isa. Até aí vocês entenderam, meus amores? Bom, tem o passo a passo. A prof tá falando, então. Olha só, tem o passo a passo aqui na apostila, é só vocês lerem. Vocês dizem, não entendi, mas é que vocês não rascunho, prof. Você não entendi. Você disse que se quiser podia colocar num rascunho. Claro, Eu não porque pode entendi ser essa que... parte da 2. Porque talvez não caiba nas duas linhas, Liz. Ah, tá. Aí, se não couber nas duas linhas, você vai fazendo uma folhinha de rascunho. Uma folhinha que você tem aí. Tá? Ah, tá. E eu quero o vídeo do Ali e da Liz ligado. Fala, Isabela Medeiros. Prof, mas prof, o meu tá ligado. Agora tá, mas antes estava... Não, tava ligado desde o começo da aula, prof. Tava desligado o seu e do Ali pra prof. Mas Não, pode ser tava conexão de internet. Tava ligado, prof. Pode ser conexão de internet, Liz, que aí ele apaga. Vai ter que ser em folha de caderno Eu já vou ou vai ser... explicar. A prof já vai explicar, tá? Rafinha, até aí você tá entendendo, meu amor? Eu sei que você pegou ali pela metade, mas tá entendendo? Ó, a gente vai criar uma sinopse. Você vai escolher um livro, que você vai ler esse livro, e você vai colocar essas informações que estão aqui para montar uma sinopse. A sinopse é aquele resuminho que sempre tem no final do livro, para ver se a gente fica interessado em ler a história ou não. Ok? Aí você tem que preencher os dados que estão aqui na página 62 e seguir a página 63. Tá? E aí você tem que colocar o título do livro, o autor, o ilustrador, a editora. Gente, na página 63, produção. Depois que vocês fizeram a preparação, vocês vão produzir a sinopse. Então, vocês vão escrever, juntando todas as informações que vocês colocaram aqui. Então, na sinopse tem que ter o título do livro, o autor, o ilustrador, a editora, o ano, e aí o resuminho do que a história conta sem ter o final da história. Ok? Sim. Fala, Nicolas. Esqueci. Depois então você fala. Fala, Liz. Mas, prof, que a gente não tiver uma parte que a gente gostou muito, assim, que a gente achou interessante, o que a gente faz? Você vai colocar na sinopse, mas você não pode contar o final da história na sinopse. Não, é que você disse que eu acho que na 2 tinha que colocar a parte que você mais gostou. O comentário que você achou mais interessante, depois você vai utilizar para montar a sinopse. Mas é que eu acho que eu não tenho. Mas você tem que ler uma história, você nem leu o livro. Você tem que ler um livro primeiro. Você vai escolher um livro para você ler, ok? Prestem bastante atenção, meus amores. Então, tudo que estiver na página 62 tem que constar na sinopse. Então, vocês vão ter que colocar o título do livro, o autor, o ilustrador, a editora, o ano de publicação. Você vai escrever o que você achou interessante da história, vai dizer quem é o personagem principal e encerra a história. Oi, Ana Júlia, tudo bem, meu amor? Oi, Ana Júlia, a prof está explicando o trabalhinho de português, então tu abre lá na página 62 de português da apostila 3, amor. Não é trabalho para fazer online, é um trabalho para ser feito em casa. Então, a prof só está explicando, tá bom? Prof. Sinopse. Fala, Isa Escaboro. Prof, fazer a sinopse vai ser fácil. Escolher um livro que vai ser difícil, porque eu tenho um monte de livro. Então é o seguinte, vocês vão fazer numa folha de caderno, vocês podem fazer lá no caderno de... Quem foi na escola pegar o material, ó, presta atenção na prof, tem gente que não tá olhando para mim. Quem foi lá na escola e pegou o caderno de produção de texto, vai fazer no caderno de produção de texto. Quem não está com o caderno de produção de texto, faz no caderno de atividades que vocês estavam fazendo os outros trabalhinhos que a prof estava passando, tá? Então, no trabalhinho, vocês vão colocar Balneário Camboriú, a data que vocês fizeram o trabalho, o nome de vocês,
o nome da prof, a turma que a gente estuda. Aí vocês vão colocar trabalho da sinopse, tá? E aí vocês vão montar a sinopse. No máximo 10 linhas, tá? Tem sinopses que são bem pequenininhas. Mas qual é a intenção dessa sinopse? É vocês lerem um livro, é vocês interpretarem o que está escrito no livro, é vocês encontrarem quem é o autor, quem é o ilustrador, qual é a editora, que ano que esse livro foi feito. Esse é o objetivo principal do trabalho. A sinopse é a parte mais fácil. O que é complicado para a gente é escolher um livro, ler ele e tirar essas informações. Quando a gente tirar as informações, na hora de montar vai ser fácil. Vocês podem até seguir o exemplo da sinopse que a gente leu do Admirável Ovo Novo, tá? Se vocês quiserem fazer de acordo com a sinopse do Admirável Ovo Novo, vocês podem fazer, tá? Pode usar ele como exemplo. Então, não se preocupem. Vocês podem utilizar ele como exemplo. Ô, prof, eu até já sei qual livro que eu vou fazer. Okay. Ana Júlia, escreve aí na página 62, 63, assim, ó, trabalho para entregar dia 11/8, meu amor. Fala, Joaquim. Ô, prof, né, na sexta o pai ou a mãe pode participar da aula, né? Isso mesmo. A minha mãe não pode porque ela tem que trabalhar. O meu pai disse que ele até pode, mas tem que participar das 2 aulas ou só da primeira? É só uma aula nossa. Como 2 aulas? 2 aulas do quê? Amor, a nossa aula é o horário normal. A hora esse horário da gincana do Dia dos Pais é outro horário, não é na aula da Prof. Jéssica. Não, é outro horário. Foi lá no grupo. Nosso horário é das 6 às 6h30. O horário dos 2º, 3º e 4º anos é das 6 às 6h30. A gente vai ter aula normal. Problema não ir? Teremos aula... Meu Deus do céu. Posso terminar? Nós teremos aula normal à tarde com a Prof. Jéssica e depois às 6 horas, vocês com os pais de vocês. O pai que não puder participar, então vocês podem participar com a mãe, com o irmão, com o tio, com o vô, com a avó. Vai ser às 6 Eu vou horas. participar com a minha mãe. Isso, não tem problema. O importante é participar. Meu pai mora muito longe. Não tem problema, meu amor. Ô, prof, Oi. vai contar falta se faltar? É por causa que... Não vai contar falta, só não vai participar da gincana, né? E a Prof. Jéssica, junto com a Prof. Laís, gostaria que todo mundo participasse. Mas, tá. tranquilo. Talvez eu tenha que fazer com o meu Tem irmão. problema não ir, prof? Às vezes ele só volta Não pra é que não tem casa. problema não ir, Liz, mas assim, ó, é uma gincana que se a gente tivesse na escola, seria feito igual. Porque todo ano a gente faz a gincana do Dia dos Pais. Então, assim, é legal porque é uma data importante. Como você comemora o Dia das Mães, a gente também comemora o Dia dos Pais. Eu gostaria muito de comemorar com meu pai, mas eu não posso mais. Agora, vocês que têm essa possibilidade e puderem, a Prof. Jéssica vai ser muito grata a vocês. Tá bom? Mas é que... Ou com a mãe Tá, de vocês. Ou com mas o é que irmão, dia? Sexta-feira. Ah, tá. 6 horas, né, prof? Referente ao trabalho de português. Alguém está com dúvida ainda? Próximo. Fala, Isabela. Primeiro que, então tem o caderno de atividades ou de produção de texto que eu nem sabia. Quem tem o caderno de produção de textos que foi na escola buscar, vai fazer no caderno de produção de textos. Quem não foi buscar, vai fazer no de atividades. Ok? A segunda coisa, pode parar a aula um minutinho? Eu vou conversar com alguém bem rapidinho. A prof não vai para a aula, tá? Agora é hora de aula, não é hora da gente conversar com ninguém. Então, a prof vai continuar a aula. Beleza? Bom, Ana Júlia, você conseguiu entender, meu amor, o trabalhinho? Senão depois a prof manda uma mensagem para a mamãe explicando. Prof, eu tive uma dúvida. Prof, que trabalhinho? Esse que a prof acabou de falar da sinopse do livro. Que eu pedi para você escrever e entregar dia 11/8.
É que eu estava escrevendo aqui. Isso, mas a prof estava falando enquanto você escrevia. Olha só, você vai escolher um livro, você vai ler o livro, você vai pegar as informações aqui da página 62 e vai escrever aqui o que está pedindo, o título do livro, o autor, quem que ilustrou e etc. Tá? Vai ver quem é o personagem principal, o que ele faz. Depois, numa folhinha de caderno, você vai montar a sinopse, que é montar o resuminho da história. Lembrando, sinopse não pode ter o final da história. Você não pode escrever o final da história na sinopse, ok? Você pode usar a sinopse lá da página 55, Admirável Ovo Novo, e fazer igual aquela, só que com o livrinho que você escolher. Tá? Qualquer coisa, manda mensagem para a prof, que a prof te ajuda no WhatsApp, beleza? Como qualquer um de vocês. Quem tiver dúvida, pode me mandar mensagem, porque eu nunca deixei de responder ninguém. Beleza? Professor, posso perguntar uma coisa? Só um pouquinho que a Alice estava com o dedo levantado antes. Eu queria perguntar, prof. Alice estava com o dedo levantado antes, só um pouquinho, Liz. Fala, Alice. É a número 3. A número 3, você vai fazer o quê? Dizer para o leitor, que é eu que vou ler, quem é o personagem principal e o que ele faz na história. Essa é a número 3. Você vai ter que tirar lá do texto o personagem principal, o que ele fez. Para escrever o resuminho. Prof. Calma, gente. A Alice está falando com a prof. Você falando em cima, a gente não consegue entrar em acordo? É levantar a mão e aguardar. Mais alguma coisa, Alice? Não, só isso. Entendeu, meu amor? Uhum. Tá bom. Agora pode falar, Alice. Professora, eu queria te perguntar aqui na 2, que não tiver uma parte favorita, o que a gente não coloca você vai nada? fazer a sinopse se você não tiver uma parte que você achou mais interessante? Não sei. Então, você vai ter que ler um livro e achar uma parte interessante. Toda a vida, quando a gente lê um livro, alguma coisa é interessante pra gente, Liz. Sempre tem uma parte preferida, uma parte que achou mais interessante, tá? É que nem um filme. A gente vai assistir um filme, sempre vai ter uma parte do filme que a gente prefere. Tá bom? Fala, Bruno. Ô, prof, como é que é o nome? Eu esqueci o livro. Ele, por exemplo, o livro do Felipe Neto conta um monte de curiosidades. Como é que eu falo? Não é um tipo de livro. Você tem que pegar um livro de literatura que conte uma história só. Tá. Tá bom? Porque, como o do Felipe Neto tem várias histórias, você não consegue fazer uma sinopse contando sobre uma história só. Não é várias histórias, é tipo várias curiosidades. Ele não faz uma história, ele fala, por exemplo, tem um lugar legal lá em tal lugar. Só que como é um livro que tem várias curiosidades, é mais difícil montar uma sinopse. Então, eu oriento você a escolher um livro de literatura que tenha uma história. Prof, eu posso escolher o da Moby Dick? Pode. Oi, Ana Júlia. A minha mãe não deu tempo pra ela, conforme não fazer rabo de cavalo no meu cabelo, daí eu tô fazendo agora, tá? Tá. Galera, então tudo certo do trabalho? Prof. Fala. E, tipo, se esse trabalho vai durar até o dia 11 desse Não é que vai durar até lá, meu amor. A prof tá dando uma semana para vocês escolherem um livro, ler o livro e fazer atividade, ok? Porque eu sei que o papai e a mamãe de vocês trabalham, que tem um monte de coisa para fazer, que chega em casa ainda tem vocês, tem a casa, tem roupa, tem comida para fazer. Então, a prof dá uma semana para fazer o trabalho para vocês poderem fazer com calma, ok? Antes, Olha a grossura do livro que eu tenho aqui no meu lado. Fala, Nicolas. Nesses dias a gente vai ter, tipo, deveres. Normal. Tem dias que vai ter dias que não vai ter, tá bom? Fica tranquilo. Bom, agora nós vamos então para a nossa apostila 1 de matemática. A apostila 1, aquela apostila que nós estávamos revisando ontem. Tá? Depois a prof vai mandar as orientações do trabalhinho lá no grupo do terceiro ano B, tá bom? Então fiquem tranquilos.
E agora nós vamos abrir na página 24. Você que não tem a apostila agora, você vai fazer numa folha de caderno as respostas e depois você vai passar para a apostila, ok? Prof, Fala, Joaquim. olha a grossura do livro que eu tenho do meu lado. Aham. Fala, Cauã. O nome do livro é... Bom, a prof. Jéssica já falou que é um de cada vez que vai levantar a mão. Eu chamei o Cauã. Então agora é a vez do Cauã perguntar para a prof, ok? Fala, Cauã. Qual é a matéria? Matemática da apostila 1, página 24. Obrigada. Agora, Joaquim, termina de falar o que você estava falando que cortou, eu não entendi nada. Sabe qual é o livro que eu tenho aqui? O Não. nome dele? É o Percy Jackson e os Olimpianos. O ladrão de raios. Legal, é uma literatura diferente. Fala, Bruno. Esqueci o que eu ia falar. Tá, depois você lembra, você fala. Rafinha, entendeu tudo, meu amor? Mais ou menos. Qualquer coisa, você manda mensagem para a prof. Jéssica. A prof. Jéssica te explica no WhatsApp, tá bom? Uhum. Ana Júlia também. Todo mundo. Quem tiver dúvida depois, na hora de fazer o trabalhinho, manda mensagem que a prof. Ajuda todo mundo pelo WhatsApp. Todo mundo que me manda mensagem, eu sempre respondo, ok? Bom, então vamos começar. Prof, lembrei. Fala, Bruno. Hoje vai ter deveres? Vai. Tá. Vamos lá, galera. Matemática. Na página 24, nós tínhamos feito até a letra D. Lembra que ontem eu falei que nós faríamos, Liz? Que nós faríamos atividades sobre conteúdo? Então, nós vamos continuar as atividades da apostila do nosso conteúdo para a gente fixar o que a gente estava falando ontem de unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Ok? Outra observação. Quem fica perdido em alguma página, levanta a mão e diz, prof, qual página você está? Vocês não precisam ter medo de me pedir. Outra coisa, prof. Jéssica, não entendi. Levanta a mão e me falem. Eu estou aqui para isso, para explicar para vocês 3, 4, 10, 20 vezes se for necessário. Ok? Então, vamos lá. Na número 5, meus amores, dizia o seguinte... As crianças estão brincando de adivinhar o número que o colega escreveu. Quem quer falar comigo vai levantar a mão. Fala, Bruno. Que página você tá? 24 de matemática da unidade da apostila 1. Tá. Fala, Eduarda. Falando em matemática, a minha foto lá do Paraguai um vídeo de Repete nada que falhou a sua voz. Repete. estudar. Vamos lá, gente. Número 5. As crianças estão brincando de adivinhar o número que o colega escreveu. Escreva o nome de cada criança de acordo com as dicas dadas a seguir. Então, a Camila... Gente, já peguem um lápis na mão, que conforme a gente vai falando os números, a gente já vai montar o número. Ok? Prestem atenção. Desliguem o vídeo que eu vou compartilhar a tela para ajudar a gente a escrever. Posso primeiro. Bom, número formado por 4 algarismos. Eu sei, então, que esse número vai ter 4 algarismos nele. Então, a gente vai ter uma unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Ok? Os algarismos das unidades. Então, o algarismo da unidade que a Camila está falando é 0. Então, nós vamos colocar o 0 lá na unidade. Ok? Depois, o algarismo da dezena é o 8. Lembrando, a prof já vai aumentar a letra, tá, gente? Eu preciso que vocês prestem bastante atenção no que está escrito na apostila e no que a prof está escrevendo aqui no quadro. Porque se vocês não prestarem atenção, vai ficar difícil de vocês entenderem. Porque a gente não está juntinho, tá? Então, olha só. Prof, Só um pouquinho.
É dúvida. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Unidade. Deixa eu montar aqui o esquema no quadrinho primeiro. Dezena, centena e unidade de milhar. Ok? Então, quer dizer que o número é composto por 4 números. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Bruno, estou na página 24 de matemática, meu amor. Estou lá onde está escrito Camila. Aí eu vou ler o número que a Camila está falando para a gente montar o nosso número. Que é a apostila. Agora, a apostila 1, meu amor, aquela que nós estávamos trabalhando ontem. Agora, Isabela Pazetti, você pode falar. É que, prof, qual é a Camila e qual é a Luana? Bom, Camila está escrito em... Tá o nome dela escrito. A gente não vai olhar para as bonecas agora. A gente vai olhar para o que está escrito. Ok? Aí, quando a gente montar os dois números, a gente vai saber quem é a Camila e quem é a Luana, ok? Ô, prof, eu não tô conseguindo ver os números. Porque a prof não botou número ainda, meu amor. Tá? Olha só. É um número formado por 4 algarismos. Então, tem uma unidade, tem uma dezena, tem uma centena e tem uma unidade de milhar. Fala, Cauã. Prof, a porta. Você tá falando tipo da 5? Da número 5, meu amor, onde está escrito Camila de amarelinho, ela descreveu quais são os números que montam o número dela. Então, a gente vai montar eles agora, ok? Então, vamos lá. O número que a Camila escolheu tem uma unidade que é 0. Então, vocês estão vendo aqui no quadro onde tem o U? Eu vou colocar o 0. Ok? Agora, na dezena, ela diz que é o 8, ó. Os algarismos das unidades é o 0. O algarismo das dezenas é o 8. Então, agora eu vou colocar lá na dezena o número 8. Ok? Agora, na centena, o das centenas é o 4. Então, eu vou colocar o 4. E o da unidade de milhar é o 2. Então, que número formou, galera? 2.480. 2.480. Beleza. Esse é o número da Camila, ó. Camila, ok? Agora nós vamos descobrir o número da Luana. Já descobri quem é quem. Bom, agora a gente vai descobrir. Nós vamos ler, então. Prestem bastante atenção na prof. O número da Luana também é formado por 4 algarismos, ok? O algarismo das unidades de milhar é o 3. Então, lá na... Opa, isso. Da unidade de milhar. Você viu que ela está montando o número dela ao contrário, né? Unidade de milhar é o 3. E o 3 é igual ao algarismo das unidades. Então, lá na unidade também é 3. O algarismo das centenas é o 4. Então, aqui no C é o 4. E o da dezena é o 1. Isso é a informação que está escrita ali na nossa apostila. A única coisa ali que está tudo misturado, é só a gente ler. Então, qual foi o número que montou no da Laura? 3.413. Luana. 3.413. 3.413. Isso. Agora vocês estão vendo que tem 2 bonequinhas. Vou interromper a tela agora, tá? Vocês estão vendo que agora, galera, liga o videozinho de vocês. Vocês estão vendo que ali embaixo tem 2 bonequinhas? Sim. Viu, Ana, Júlia, as 2 bonequinhas? Elas estão com os números. Então, agora a gente só vai escrever o nome delas. Então, no 3.413, vocês vão escrever Luana. Laura, tá tudo bem? Então, vamos lá. Vocês têm que escrever lá no 3.413 o nome Luana. E no 2.480, o Camila.
Quando a gente for ver os números que estão ali, unidade de milhar, a gente sabe que é acima de 1000. Centena é acima de 100 até 999. A dezena é de 10 até 90 e... Até quando que é a dezena? De 10 até no... 90. E a unidade? 9. Quem é que está fazendo esse barulho? Isso. Bom, vocês entenderam, meus amores? Tá tudo certinho aí para vocês? Sim. Bom, então nós vamos na página 25. Agora eu preciso que vocês peguem um lápis de cor vermelho, verde e amarelo. Ou giz de cera, vocês que escolhem. Não tenho verde, não. Tá. Tem verde, prof. Não tem verde, não tem verde. Pega outra cor. São que cores para pegar? Na número 6 tem 3 lápis de cor. O vermelho, o verde e o amarelo. 89. 89. Ô, prof, isso aí que você tá. Isso aí que a gente tá revisando, todo mundo já fez. Não, quem fez agora? Todo mundo tá fazendo agora, Bruninho. Ah, tá. Não, agora daqui em diante a gente tá revisando o conteúdo que nós estávamos falando ontem, que é continuar fazendo atividades, ok? É por causa que não. É por causa que eu não sei porque, mas o meu já tá feito. Ô, prof. Eu também não sei, mas se já tá feito até aí, tranquilo. Porque a prof só foi até na página 24 ontem. Mas tranquilo, Bruninha, e você só corrige para ver se tá certo, tá bom? Tá bom. Prof. Oi, Ana. Vai ter um pouquinho de barulho de as pessoas pisando na brita e Ana. falando, porque estão colocando a minha nova TV que chegou hoje. Tá bom, meu bem. Oi. Bom, então vamos lá. Prestem bastante atenção. Cada corzinha de lápis de cor, ele tem um número. Só que esse número, ele está escrito por extenso. 1 unidade de milhar, 8 centenas e 9 unidades. O que é que vocês vão fazer? Ali do lado do lápis vermelho, onde está escrito 1 unidade de milhar, 8 centenas e 9 unidades, a gente vai montar um número. Aí vocês escrevam ali no cantinho da apostila, tá? Então vamos lá. 1 unidade de milhar, ó, a gente tá começando do 1000, a gente não tá começando da unidade, ok? Então é o número 1, coloquem o número 1 aí. 8, Eu não vou Por que tem que colocar o número 1, prof? porque é 1 unidade de milhar, quer dizer que é 1000. Mas isso a gente já sabe, prof. Sim, mas eu quero que vocês montem um número, então eu estou falando com vocês pra gente fazer juntos. Então vamos lá. 1 unidade de milhar, vocês vão botar o número 1. 8 centenas, quer dizer que é o número 800. Vocês vão colocar o número 8. Vocês viram que ali no lápis de cor vermelho não tem dezena. Quando não tem dezena, que número que a gente coloca? 0. O 0, muito bem. Então, do lado do 8, nós vamos colocar o 0. E 9 unidades é no final. Fez, Ana Júlia? Ana Júlia, ali no lápis de cor vermelha, amor, tá vendo? Tá escrito por extenso o número, então nós temos que colocar o algarismo. Então, 1 unidade de milhar é 1000, é o número 1. Então, você vai colocar ali no cantinho, número 1. Coloca aí no cantinho da onde está escrito, número 1. Depois, 8 centenas é o 800, mas você vai colocar só o número 8. Então, do lado do 1, você coloca 8. Você pode ver ali, Ana Júlia, que nós não temos a dezena. Então, quando não tem dezena, que número a gente coloca? 0. O 0, muito bem. E no final, 9 unidades. Agora eu vou perguntar para o terceiro ano B. Que número nós criamos? 1099.
1890, 1800. Não é 1890.